todos nós somos necessitados de cura interior. A pessoa às vezes não consegue falar, mas o silêncio também fala. O silêncio também fala. O silêncio às vezes grita. O silêncio às vezes grita. Nós temos aqui várias situações em que as pessoas às vezes não conseguiam lidar com tamanha dor. E às vezes a única coisa que ela conseguia fazer era silenciar. E não é assim também com a gente? Bom dia, bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja em seu coração. Sou eu, Rodrigo Carvalho, estarei com você nesta manhã de quarta-feira. Hoje um programa especial. Recebi ainda uma notícia muito boa. No dia 24 de julho vai completar um ano em que eu estou à frente, né, com o programa aqui Dia a Dia com Maria, toda quarta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Gospel Família, e eu recebi um convite, inclusive estendo esse convite aqui também, para ti estar indo comigo, porque eu estou com uma pessoa especial aqui, gente, vocês não estão escutando aí na rádio, vocês conheceram uma pessoa maravilhosa, meu compadre, meu amigo de longa data, um homem de Deus, um homem pai de 4 filhos, casado há quantos anos já? 11 anos, e é o senhor Wagner Souza, é meu amigo Tiquidum, e em especial no dia 24 do 7 eu recebi o convite. Eu estou preparando aqui um programa especial, né, uma temática, trazendo convidados para o Dia a Dia com Maria, homens que fazem parte da minha história, pessoas que são de Deus e de Nossa Senhora. E aí eu recebi o convite do Padre Oscar de estar na quinta-feira, dia 24/7, pregando lá na Casa da Gospel. E eu falei, interessante, Padre, você sabia que eu vou estar completando um ano do programa? Ele falou assim, não, estou sabendo agora. Então, em especial, estaremos lá. Então, aqui o convite está aqui, meu amigo também está lá comigo lá no dia 24 de julho, na quinta-feira, na Casa da Gospel. Mas, em especial, que Nossa Senhora adentre o seu lar e seja bem-vindo, meu amigo Wagner Souza, psicanalista. Pai, vou deixar ele se apresentando aqui. É uma honra, uma alegria. Eu estou aqui hoje no consultório dele, nós estamos gravando este programa. Se tudo der certo, com a graça de Deus, vou estar lançando o meu canal lá. Você já pode seguir, é o Rodrigo Carvalho Digão, lá no YouTube, Rodrigo Carvalho Digão, tudo junto. E você vai encontrar lá, como diz minha mãe, minha cara de bacia. Vai encontrar lá e começar a seguir. Com a graça de Deus, esse programa vai estar lá também. Nós estamos filmando. Mas hoje, em especial, quero trazer a presença de Nossa Senhora na minha e na sua vida, junto com o Wagner, que vai estar meditando sobre Maria e a cura interior, né? Então, o Wagner vai estar compartilhando um pouco aqui de como é o dia a dia, na questão da psicanálise, né? Se apresenta aí, meu irmão. Desde já, louvado seja Deus pelo seu sim. Obrigado por estar aqui comigo. Bom dia, meu amado, querido compadre, irmão de missão, Rodrigo Carvalho, mas para nós, carinhosamente, o nosso Digão. Então, você me apresentou aí, eu sou o Wagner Souza, casado com a Karine, mulher mais linda do mundo, pai de 4 filhos maravilhosos, Emanuel, Isaac, Caleb e Felipe Neri, psicanalista, formado em teologia. Estamos aí para servir o povo de Deus, não só o povo de Deus, mas estamos aí para servir a todos aqueles que se achegam a nós. Como você disse, a questão da psicanálise hoje é uma abordagem que tem dado, né, muito bons resultados, né, para todos aqueles que nos buscam. E eu sempre procuro aliar a minha prática psicanalítica àquilo também que eu colhi nesses anos todos já de renovação carismática, de missão, em ouvir as queixas, ouvir os dramas, os traumas daqueles que chegam até nós feridos, machucados e às vezes sem um direcionamento. Então, a gente procura aliar tudo isso nesse contexto psicanalítico também, aliando a uma escuta apurada, uma escuta acolhedora, sem julgamentos, que é o mais importante. E procuro fazer sempre o melhor para que isso de fato seja algo que contribua para o crescimento das pessoas. E para mim é motivo de alegria te receber aqui no meu humilde consultório, né? Não só meu, é meu e do Roger, né? Que também você vai ter a oportunidade de trazer ele aqui. Então a gente
divide esse espaço aqui e é um espaço, de fato, eu acredito, muito abençoado. E hoje a gente vem com essa temática, né, tão Maria, profunda, muito profunda. É algo que a gente experimenta todos os dias, né? Não só aqui em termos psicanalíticos, né, em termos de terapia, mas também experimenta na vida prática, na vida prática. Todos nós somos necessitados de cura interior, de cura interior. E sobre isso a gente vai meditar um pouco, né, na Sagrada Escritura. Aí eu vou deixar que você conduza para que a gente possa então fazer essa introdução, para a gente poder adentrar um pouco mais nessa temática maravilhosa da cura interior. Ótimo, ótimo. Então, você ouvinte, fique ligadinho, tá vendo a pessoa especial. Eu tô falando Wagner Souza, né? O Digão aqui, mas eu preciso falar que é o Tiquidum, né? Pregador aqui de Sete Lagoas, já foi coordenador do ministério com a gente aí. E muito conhecido em todo o estado de Minas Gerais, né? Diante das pregações muito ungidas, em nome de Deus. E agora está conosco para aprofundar ainda mais nessa temática da questão interior na cura. A Bíblia, a sua Bíblia. Então vamos lá, o dia a dia com Maria nas Sagradas Escrituras, hoje em especial, Maria e a cura interior. Meu irmão, é com você, só me fala a passagem que nós vamos colocar aqui, né? Juntos, de Nosso Senhor. Qual é a passagem? Nós vamos meditar em João 19, versículo 25. Gente, não estava combinado, estava marcado na página. Não estava combinado. 25, né? E esta é a palavra que vai nortear essa meditação nessa manhã. Então eu gostaria de pedir a você agora que pedisse ao próprio Jesus agora que abrisse o seu entendimento, né? Que faça assim como ele fez com os discípulos. Quando os discípulos chegaram, Senhor, ensina-nos esta parábola. Então Jesus abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender o sentido daquela parábola. Então, nesta manhã, eu também peço ao Senhor Deus que, em nome de Jesus, abra o seu entendimento para que esta palavra penetre o seu coração, penetre a sua vida, pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Amém. Ó Virgem Maria, vinde em nosso auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Meus queridos, então, João capítulo 19, versículos de 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para casa. Palavras da nossa cura e salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa palavra é muito rica, a gente conversava em off aqui, né, sobre isso, né? Quando Maria está ali diante da cruz, ela está diante da sua maior dor, daquela dor que foi profetizada por Simeão lá no templo, que uma espada de dor transpassaria o seu coração. E ali, Simeão, quando diz isto, Maria não sabia em que tempo isso aconteceria. Então, eu imagino que, ao longo de toda a trajetória de Jesus, Nossa Senhora ficava ali no aguardo. Quando será? Quando será isso? Né? Então, a partir do movimento que Jesus estabelece na sua missão já pública, ela começa a entender que aquilo já estava se desenhando. E isso se conclui ali na cruz. Ela, diante da sua maior dor, como assim também todos nós nos inclinamos, nós nos curvamos diante da dor, né? Quantas vezes a gente se debruça e chora e pede um auxílio, pede apoio, pede socorro. Inclusive, quando uma pessoa ela
é muito sofredora, ela costuma fisicamente, ela dá corcunda, Justo, né? ela fica para dentro. É como se fosse um sinal de interrogação. A pessoa fica quase com um sinal de interrogação. Interessante. E isso também, quando fisicamente, já é um pré-diagnóstico quando alguém chega até vocês aqui Sim, no consultório, sim, a pessoa, você vê que ela tem um sorriso, mas ela toda corcunda, ela para sim. baixo. No exame inicial, a gente, né, tem essa prática. Quando a pessoa adentra o consultório, o ambiente, uma das primeiras coisas que a gente analisa nela é a postura, a vestimenta, como é que ela está posturada depois que ela se senta, né, se ela está mais para dentro, se ela senta na ponta da cadeira, se ela senta mais para o fundo da cadeira. Você está aqui na ponta da cadeira, então você está demonstrando uma postura de interesse, você está inclinado a agir, inclinado a levantar-se, né? Então, você viu que o homem já, né, mas eu estou filmando também, e aí, tá ali, ó, tá ali, vocês vão ver. Inclusive aqui na Bíblia aqui, vocês veem que estava marcada a passagem que houve hoje. Deus tem, essa é Nossa Senhora querendo mesmo. Mas vamos continuar. Interessante, eu estou mesmo, viu? E ele está com razão, estou aprendendo aqui. Então, assim, na súmula psicopatológica, existe um exame, né, de estado mental, mas também contempla algumas questões físicas, né? Em termos de postura, vestimenta, aparência. Então, a gente observa tudo isso. Então, quando alguém chega até mim e vem com uma queixa, claro que eu vou analisar a intensidade de dor aplicada no discurso dela, mas todo o contexto dela corporal, né, a questão da expressão facial, tudo isso também me ajuda a ter uma noção de como essa pessoa está. Se ela está com a aparência um pouco mais embotada, se ela está com a aparência aflita, assustada, com o olhar de relances, né? Inclusive tem um livro que é muito bom para quem atua na área, né? Não só para quem atua na área, mas um livro muito bom de você ter consigo é O Corpo que Fala. Eu ouvi falar desse livro. O livro Corpo Fala. Ele traz essas nuances, né, a respeito do comportamento, da estrutura corporal, das expressões corporais e o que elas podem estar indicando. Então, tudo isso ajuda bastante. Então, quando a gente chega com alguém que está aqui numa posição de sofrimento muito agudo, normalmente essa pessoa ela vem cabisbaixa, ela vem para dentro, né? Daquela postura mais fechada, ela tem um semblante um pouco mais abatido, mais sombrio, vamos dizer assim. Ô, irmão, e o interessante é o seguinte, você é um homem de Deus, né? Um homem de comunhão, um homem de busca, e a profissão veio depois de longa data, bem depois de mais de 20 anos aí, né, irmão? Já como pregador, como Deus, e veio depois. Então, assim, olha como é que é a pergunta minha é. Você diz que fisicamente a pessoa já demonstra, né, nuances, ela já demonstra situações que vai deixando ela para baixo, uma interrogação interessante, eu nunca tinha ouvido essa expressão, né, realmente a pessoa vai ficando para baixo, e mais então o físico, o psicológico e o espiritual também, né? Também. Porque tudo isso nós somos corpo, mente e espírito, nós somos um ser integrado, né? Não tem como nós dissociarmos uma coisa da outra. Então, por exemplo, uma pessoa que chega, ela está abatida emocionalmente, o corpo dela começa a sofrer com isso. Eu vejo até por mim mesmo. O dia que, por exemplo, eu estou mais nervoso, eu tenho os dias que eu estou um pouco mais agitado, mais nervoso, eu digo até irado, eu sinto no meu próprio corpo. É algo que começa no meu psicológico, mas isso somatiza. Então, por exemplo, quando eu digo que eu estou mais nervoso, por exemplo, eu dou afta. É notório. Eu só tenho afta em casos onde eu estou nervoso. Muito difícil eu ter uma afta fora de um quadro assim. Só que isso também, eu vou notar, isso não é o meu lado espiritual. Eu vou ter dificuldade de me concentrar, de entrar em oração. Eu vou ter dificuldade, às vezes, de expressar em palavras aquilo que eu desejo ou aquilo que eu estou sentindo. Então, é um turbilhão de emoções, tudo isso na mesma pessoa. É o corpo, a mente e o espiritual falando, né? Então, quando a gente lida com alguém, é claro que aqui eu não faço menção, né? Não no consultório, mas aqui no programa Dia a Dia. Aqui eu posso falar. Aqui eu falo abertamente. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa até não é da nossa autoridade, mas é um conselho também a pessoa buscar.
tem nada de errado falar isso, mas assim, É importante. é É importante. importante. É, Nós somos. eu acho interessante, irmão, porque quando eu pensei em trazê-los, né? Inclusive, com a graça de Deus, o Roger está aqui, o Ederson também, que é Também. reitor lá e também é terapeuta. Então, essas pessoas que querem, né, com a graça de Deus, estar aqui no programa, a ideia realmente é essa, um programa de um ano especial, que Nossa Senhora cure a amplitude do ser, que é o corpo, mente e espírito. Espírito. Né? E Nossa Senhora estava de pé, então cortei um pouco aí, mas a gente está meio que com um podcast aqui. Não, tá Eu ótimo. estou deixando mais descontraído, mas é, junto à cruz, né? Então Nossa Senhora vive ali o ápice daquilo que tinha sido profetizado Sim. para ela. Ela guardou no coração, né? Diz a passagem que ela não entendeu, mas na devoção à Nossa Senhora das Dores fala que a primeira dor é a profecia de Simeão, né? Não é uma das primeiras dores, é uma das dores, né? Vamos dizer assim. É a profecia de Simeão que fala que a espada de dor transpassará a sua alma. E ela estava ali no momento profetizado, Já né? estava vivendo ali a profecia. E o estado dela é algo maravilhoso, né? Que fortaleza é essa, né? Aí, isso assim, é o que me saltou aos olhos quando a gente pega para meditar. Né? Claro que a gente está fazendo uma ponte aqui entre a parte espiritual e o contexto analítico também, mas veja bem, quando alguém chega para mim, fraco, indeciso, sem saber o que fazer da sua vida, esta pessoa, internamente, nas suas emoções, no seu ego, no seu espiritual também, por que não? Até porque, é, independente de credo, às vezes as pessoas chegam aqui, tem pessoas que vêm aqui e que não professam credo nenhum. Mas a minha função aqui também é estabelecer com ela uma fortaleza, ela precisa estar forte. Né? Eu preciso fortalecer aquela pessoa para que ela consiga dar conta. Então, quando alguém chega aqui, nessas condições, abatido, ela, vamos falar numa linguagem figurada, ela chega aqui prostrada. Ela chega olhando para baixo. Ela não faz nem contato visual. Muitas vezes não faz. Então, a pessoa que está com a baixa autoestima, ela está com desprezo de si mesma, ou culpa, ou remorso, toda essa gama de sentimentos negativos que deprecia a pessoa, vão estar operando ali de uma forma full time na vida daquela pessoa. Então ela chega ali curvada para baixo. Então ela não tem condições de estar de pé na vida. Ela não está de pé na vida. Ela não consegue encarar a situação. Vamos pegar também nessa mesma linguagem. Ela não consegue encarar a cruz dela. Ela não consegue olhar para a cruz dela, para a dor dela. Ela só consegue sentir. Ela não consegue lidar com aquilo. Por isso, muitas vezes, buscam ajuda. Porque não estão conseguindo já lidar por si só. Não tem força. Né? Então, quando essa pessoa chega, o primeiro passo é acolhê-la. Saber o que você tem de história para me contar, qual que é a sua trajetória, qual que é o seu relato, né? Qual que é a sua narrativa. E aí, então, sem julgamentos, eu vou acolhê-la, vou entendê-la na sua dor, na dimensão da sua dor, sem buscar culpado, sem buscar apontar dedo, sem apontar ainda um motivo por que está acontecendo. Eu quero ouvi-la, eu quero acolher para que ela se sinta segura, para que ela se sinta amparada, porque quem busca terapia, quem busca ajuda psicanalítica ou psicológica, né, quem busca ajuda, ela precisa primeiramente ser acolhida. Ela precisa ser tratada como gente. Aqui eu trato as pessoas como gente. E isso eu falo com orgulho porque é o que Jesus sempre fez. Independente de quem era, Jesus olhava para as pessoas, Jesus gosta de gente. Jesus gosta de gente. Então, isso me ajudou muito. Né? A minha vida de missão, a minha vida de pregação, me ajudou muito aqui dentro, porque aqui entram pessoas que eu nunca vi na minha vida e que trazem coisas que elas nunca contaram para ninguém. Então, ela vai se sentir acolhida aqui. Esse é o meu propósito. Ela se sinta bem, se sinta acolhida. Para quê? Para que assim que ela, então, chega, ela se sente acolhida, aí eu posso trabalhar com ela. Nós vamos trabalhar para ela se sentir bem, para ela se sentir forte, firme, alimentar esse ego ferido, sarar esse ego ferido, e aí vai entrar a cura interior. Aí vai entrar uma cura interior também.
É porque o pessoal fala, mas a cura ela vem também é, das questões técnicas também, Tem uma né? técnica. Porque tem a técnica, né? Tem um estudo científico, tem tudo que já comprova psicologicamente que você consegue ali, né, trazer essa técnica através da técnica, trazer a cura, o descobrimento ali, retirar essa pessoa de situação para baixo, né? Mas, e também tem essa graça, principalmente na devoção a quem é tão forte, né? O Catecismo da Igreja Católica ele ensina que Nossa Senhora, ela já assunta aos céus, né, imaculada na eternidade, mas ainda comunica conosco, com a igreja, com seus filhos, ela é a mãe da igreja, a fé dela. Então, essa comunicação da fé, né, de Nossa Senhora é maravilhoso. Então, você que nos ouve, né, tá, que é uma pessoa maravilhosa aqui, Wagner Souza Tiquidum, ele atende aqui na Escalada, em Sete Lagoas, mas também atende pela internet, né, irmão? Você também atende online? Sim, a gente atende online pessoas do Brasil inteiro, né? Nos buscam, nos procuram e a gente procura oferecer da mesma forma do presencial, o online também ele tem uma boa aceitação, um bom efeito para quem de fato se destina a isso. Entendi. Inclusive, quando você falava aí online, eu lembrei de um vídeo que eu vi, é uma compilação claro, que houve a permissão da paciente, é de uma, eu não sei o nome da terapeuta, mas que a pessoa entrava na sessão, ela ficava calada. E a terapeuta só olhava e conversava com ela e ela estava tão fragilizada com o problema que ela não conseguia nem falar. E a terapeuta fazia, mas ela estava em todos os atendimentos virtuais, e aí em todos. Foram vários em que ela não falava uma palavra. E a terapeuta começou a utilizar técnicas, psicólogo, terapeuta, não sei qual era o profissional, o ramo dela, mas era nessa área. Então, vou falar terapia. Na terapia dela, o terapeuta, a mulher também, ela fez tanta coisa que e se vestia bem, fazia algo diferente, começou a encantar até que a pessoa conseguiu se abrir. Mas eu acho interessante que ela queria estar ali, a paciente, mas o sofrimento não deixava ela nem se expressar, porque ela estava em todas. E aí depois ela vai fazer essa compilação do tempo a tempo, depois ela se abrindo, ela sorrindo, a cura aconteceu só do fato de estar ali. Então, mesmo que seja online, né, irmão, tem uma graça muito grande. Né? Vocês podem também seguir aqui, né? Vou falar igual minha mãe, ô dona Ela, um abraço, né? A cara de bacia do senhor Wagner Souza de Quidu. Coitado. O homem também passou por tanto sofrimento que a cara de bacia dele murchou, gente. Oh, meu Deus. Ele tá magro. Eu nunca via tão. Acho que quando eu vi ele magro, a gente era adolescente. Mas aqui, fala aí suas redes sociais, irmãos, o arroba aí para te seguir, para o pessoal te acompanhar. No Instagram tá assim, @vaguinho, com W, né? Vaguinho.psi, PSI. Vaguinho, @vaguinho com W, vaguinho.psi. Então, já segue aí nas redes sociais. Eu vou marcar aqui também nas minhas redes aqui. Meu irmão, você vai conhecer um pouco do dia a dia ali. E sabe, esse homem tem um senso de humor, gente. Inclusive, a gente estava programando aqui né? Futuramente vai ter um podcast, se Deus quiser, né? Deus quiser. Então, assim, até mesmo quando, nesse caso, eu conheço o vídeo, que você acabou de citar aí, de fato, é um trabalho árduo, porque a função também do terapeuta é não desistir. Porque às vezes a pessoa já desistiu, mas se ela sabe, se ela entende que tem alguém que não desistiu dela ainda, pode ser que ela ainda fique. Então, o nosso trabalho também é esse. É de ficar enquanto de repente, a pessoa que quer ir, se ela quiser ir, não há nada que se possa fazer, que passa pela vontade dela. Mas é importante que se estabeleça ali, né, entre ambos, este vínculo. Olha, eu estou aqui, eu falo para todos que chegam aqui. Olha, independente do que você trouxer, independente da decisão que você tomar, eu estou aqui. Eu passo isso para eles, de fato, eu quero estar. Eu quero estar. E você citou aí, a pessoa às vezes não consegue falar, mas o silêncio também fala. O silêncio também fala. O silêncio às vezes grita. O silêncio às vezes grita. Nós temos aqui várias situações em que as pessoas às vezes não conseguiam lidar com tamanha dor.
E às vezes a única coisa que ela conseguia fazer era silenciar. E não é assim também com a gente. Quando a gente tá ali, a gente não consegue, às vezes, abrir a boca para falar com Deus, falar com Nossa Senhora, mãe, me ajuda. Ei, mãe, vem meu socorro. Tem hora que a gente não consegue, e você que está me ouvindo aí, tem dia que você não consegue, talvez você esteja assim hoje. Eu não consigo sequer abrir a boca para rezar uma Ave Maria. Mas eu falo por experiência. Eu tenho a minha mãe hoje, ainda viva, graças a Deus, você também. Mãe é mãe, né, gente? Abraço aí para as mamães aí. Mãe é Qual o mãe. nome da mamãe? Dona Isabel. Dona Isabel. Mãe é mãe. Tem dia que a mãe, ela não precisa falar nada com o filho não precisa falar nada com ela só olha e sabe, ele não tá bem. Ele não tá bem. E a mãe vai atrás, a mãe procura saber. Eu já vivi isso muitas vezes no meu serviço. Às vezes eu tava passando um dia de cão no serviço. Eu nem tinha falado nada com minha mãe, eu já estava casado. Eu vivia uma situação difícil, às vezes, no serviço. Do nada, a minha mãe ligava. Você passa aqui hoje pra você almoçar comigo? Aí eu passo, mãe, eu vou aí. Você não tá bem, não, né? Mas o que é isso, mãe? Você tá falando? Não, eu sei que você não tá bem. E minha mãe é uma pessoa de carne e osso que erra. E imagine a nossa mãe do céu, que não erra, que tem ali toda a graça. Ela é abundante, então ela vai atrás, ela sabe onde é que tá doendo. Ela sabe onde é que tá doendo. Nós podemos nos assimilar aqui a crianças que ainda não falam, né, um bebê que ainda não fala, mas se comunica. Como é que um bebê se comunica? Quando ele está sujo, ou quando ele está com fome, quando ele está com dor. Ele chora. Tem dia que a nossa única forma de comunicar é o choro. E às vezes o choro silencioso, não é nem aquele choro. Às vezes é o choro silencioso, é aquela lágrima que não cai. Como diz um amigo meu, tem gente que chora pra dentro. E é o pior choro, né? É o choro, é o choro angustiado, é o choro da angústia. E aí Nossa Senhora, ela tem o poder. Ela vê a partir de nós, dos filhos que ela conhece, dos filhos que não abrem a boca às vezes para reclamar, para chorar, mas ela sabe que você não tá bem. Aí é a hora que você pode falar assim, ei mãe, realmente eu não tô legal. Aí ela vem, ela vem. Aí a cura interior começa a acontecer porque você dá abertura, até emociona. Porque é a hora que ela entra, é a hora que ela fala. É como aquela música do Eugênio Jorge, não estou eu aqui que sou sua mãe. Então, assim, é muito profundo isso. E às vezes a gente também aqui no set, a gente vê tudo isso, a pessoa ali fazendo um esforço para trazer alguma coisa e você vê assim, poxa, ela tá tentando, ele tá tentando. E a gente torce, sabe? A gente torce. Tem dia que quando eles trazem alguma melhoria que eu vibro, eu bato palma, eu sorrio com eles porque é assim, eu entendo que é isto. E tem dia que a gente, se precisar chorar junto, chora junto com eles. Sofre junto com eles, né, na proporção deles. Porque é o que a gente chama aqui no setting, né? O espaço aqui a gente chama de setting. A gente chama de aliança terapêutica. O que é uma aliança? No sentido amplo da palavra, você está ali comungando com a pessoa, junto com ela, mas você está num patamar de auxílio. Eu não posso também estar no mesmo campo que ela, porque senão eu começo a sofrer igual ela. Não, eu estou no campo de auxílio, então eu estou ali para erguer, é como se fosse um guindaste, um reboque. Eu estou ali para rebocar aquela pessoa, para trazer ela para cima, para colocar ela de pé diante da cruz dela. Esse é o fato. Então, a cura interior com a mãe é mais fácil. Com a mãe é mais fácil. As pessoas que têm uma devoção à Nossa Senhora, isso eu vejo aqui, elas têm uma facilidade maior de desatolar, de se erguer, ou melhor, de se permitirem ser erguidas. Elas têm uma facilidade, porque é um auxílio. Ela é de fato um auxílio. Eu vejo isso. Né? Eu vejo isso. Interessante você falar isso, porque aquela palavra, eu costumo falar muito isso. É que fala aqui que
o discípulo que Jesus mais amava era o mais novo, né? Então, assim, por ser mais novo, então recostava a cabeça no peito de Jesus, era um adolescente, era o João, né? O João Apóstolo, inclusive, que escreveu. E ele estava aqui de pé, mas é porque ele estava junto a Nossa Senhora, né? E aí ele a leva para casa. Então, assim, de todos os, o Padre Oscar costuma falar, aquele momento da crucificação, em que em Jerusalém houve uma manifestação geral, uma ação diabólica muito grande em toda a cidade, em todos. Inclusive, Maria Valtorta escreve que um dos apóstolos andou quilômetros desnorteado. Ele nem viu que ele andou isso, né? Para fugir daquela sensação espiritual pesada, né? Da cruz. Mas o único que permanece aqui é aquele que está mais próximo, não só a Jesus, mas também de Nossa Senhora, né? E o discípulo a levou para casa. Então, está vendo aí, ó, palavras aqui profissionais aquele que tem a devoção à Virgem Maria, mesmo diante das dificuldades, né? A gente vê aí o padre Marcelo Rossi passou por uma depressão enorme, fortíssima. Então, às vezes a pessoa fica pensando, isso é só questão espiritual, do maligno e tudo. Não, isso é emocional. Não, né? Isso é coisa de quem não reza. Não, isso é coisa de quem não reza, o pessoal fala isso. Quem reza fica depressivo sim, quem reza pode ter síndrome do pânico, pode ter crise de ansiedade, depende se você está vivendo, está dormindo mal, está no trabalho, está no estresse. E aí, mas uma coisa é pouco pontuar, né? Hoje nós estamos aí, o padre Marcelo Rossi, e até ele mesmo brinca, né? Marcelo Rossi, né? De tanto que está grandão, né? Portão, ele tinha 1,92 m, maravilhoso, Nossa Senhora abençoe, né? O padre Marcelo Rossi, uma bênção para nós, mas dizendo aqui que o discípulo que tem Nossa Senhora no coração, e as palavras aqui do Wagner, ele tem uma facilidade de encontrar a cura. Que coisa bonita, irmão. Nós estamos aqui já caminhando aqui, né, 31 minutos já de programa, e que bênção, né, essa passagem. E assim, irmão, na sua vida mesmo, compartilha conosco aí nessa loucura toda, você passou grandes, né, situações, principalmente, né, no último parto do pequeno Felipe, né, que é o quarto filho, e sua esposa, né, a comadre lá, ela tem passado grandes dificuldades. Essa devoção à Nossa Senhora no dia a dia, né, deixa uma palavra aí que você observou nesses tempos para nós também. Vamos ver aqui o Wagner, homem de Deus, eu quero escutar um pouquinho aqui dessa situação com Nossa Senhora. Como é que está encontrando essa força, irmão? Nós vivenciamos no último parto, dia 8 de julho, né, minha esposa teve uma complicação, ela tinha uma placenta percreta, a placenta tomou conta de alguns órgãos, né, então a partir do parto, foi necessário fazer também a retirada do útero, né, por causa disso. Então, minha esposa ficou 33 dias hospitalizada, com uma cirurgia bastante demorada, agressiva, e ela teve uma parte do ureter lesado, né, amputado. Então, foram dias de muita dor, incerteza, dias em que talvez para ela ali foram os piores dias da vida dela, né, e eu ali acompanhando tudo de perto. Eu digo com muita tranquilidade, foram os dias mais sombrios dentro desses 11 anos de casamento, porque eu vi a minha esposa desfalecer. Mas também foram os dias mais iluminados dentro do meu casamento. Porque foram 33 dias. Eu até comentei com a Karen, disse, olha, nós nunca passamos 33 dias tão juntos como agora. 11 anos de casado. 11 anos de casado. E o que me sustentou, e sustentou ela também, foram as madrugadas com o terço na mão, as madrugadas em que às vezes eu não tinha o que dizer, porque às vezes a dor de talvez não poder fazer muito ali, você sabe como é que é a vida dentro do hospital, mas de todos os momentos ali, Nossa Senhora sempre estava nos confortando, sempre, Rodrigo, sempre. E a gente via um carinho de Nossa Senhora todo momento, era um profissional, era alguém que conhecia a gente, e chegava assim, olha, eu estou orando por vocês, e passava a dar uma palavra, era alguém que passava, e falava assim, olha, eu estou colocando o nome da sua esposa na intenção da Santa Missa, porque na capela do hospital, né, sempre tem missa, então,
a gente sempre via uma manifestação carinhosa de Nossa Senhora ali. Às vezes era um sorriso, eram aquelas brincadeiras da gente, assim, aquelas piadas que às vezes alegravam o ambiente ali um pouquinho, deixavam um pouco mais leve. Eu entendo que tudo isso era graça. Era o que me fazia ficar de pé diante da cruz, porque era uma cruz. E que a gente não sabia que hora que ia terminar aquilo. E é a grande pergunta que as pessoas às vezes chegam para mim aqui e também perguntam: que hora que isso vai acabar? Eu não sei. Mas enquanto ela estiver aí, eu estou com certeza. É mais ou menos isso. Então, com Nossa Senhora, eu perguntava: mãe, e aí? Que hora que vai acabar? Aí é a hora do silêncio de Maria. Ela não responde. Porque a gente tem a ânsia de saber que hora que vai terminar essa dor. Ela não respondia, mas ela esteve conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até o dia 6 de agosto, quando a gente saiu do hospital. A primeira coisa que nós fizemos ao sair do hospital foi ir para a capela. Eu tinha essa foto. Eu não sei se eu tenho ela ainda. Eu acho que sim, eu acho que eu tenho no meu telefone. A foto de carinho na capela com a imagem da mãe. Eu tenho essa foto, eu acho que tem. E ela foi o meu consolo, o meu colo materno, ela foi a minha ajuda, a minha advogada. Ela, inclusive, que a gente precisou nesses 33 dias ir para Belo Horizonte, ficar lá em Belo Horizonte, porque né, o caso dela se agravou, precisou de fazer um procedimento por lá. Até nos detalhes. Era o motorista da ambulância que eu conhecia, era uma enfermeira que conhecia a gente, era alguém no hospital que veio daqui também e ficou no mesmo lugar e a gente conversava e na hora de rezar o texto, eu posso rezar o texto com vocês? Pode. Então, são coisas mínimas, são detalhes. E a resposta de Mas que a resposta é presença, sabe? É por isso que eu falo. Dela no Calvário. Sim, eu fui para o hospital, eu não poderia ficar, porque ela não é idosa, ela não é criança, então ela tinha que ficar sozinha. Nossa Senhora arrumou um jeito de eu ficar no hospital. Aí, ficamos uma semana lá. Uma semana. E não faltou nada. Não faltou nada. Então, eu digo para você que está me ouvindo aqui, garra firme com a mãe, meu filho. Garra firme com ela, porque ela não solta a sua mão. Nós, às vezes, soltamos a mão dela. Nós, às vezes, somos crianças arredias, crianças impetuosas, né, agitadas demais, mas ela segura a nossa mão, ela não solta. Ela não solta. Ela não solta. Ô, meus irmãos, eu queria ficar aqui muito mais tempo, 37 minutos de programa já, mas com a graça de Deus trarei este homem para mais programas como este, né, maravilhosos. Quero agradecer, viu, pelo convite, por estar aqui, né, dizer que também sofremos juntos, estamos juntos nessa. Deus abençoe. Manda aqui, ó, seu testemunho aqui, compartilha aqui conosco. E a minha conversão veio com ela. Olha A minha conversão veio a partir dela. aí. É. E aí, então, agora é o próximo programa. Eu quero o próximo programa. Ele já me deu até o tema do próximo programa. O testemunho de vida da convenção da transformação do Wagner, o Tic-Dum, Wagner Souza. Né? Então, vou trazer no próximo programa sobre essa conversão junto à Nossa Senhora. Nós temos aqui mais 2 minutinhos, irmão. Vamos fazer um momento de oração. Já convido você a seguir @vaguinho.psi lá no Instagram, né? Você pode seguir lá, você que me conhece o trabalho aí. Em breve, com a graça de Deus, lá no @Rodrigo Carvalho Digão. Estou olhando aqui, está gravando ainda no set muito simples, mas se Deus quiser, a gravação filmada também. Vou colocar esse programa lá no meu canal do YouTube para você poder assistir conosco, tá? @Rodrigo Carvalho Digão. Se não conseguir filmado, vai estar pelo menos esse áudio aqui para você estar escutando. Obrigado. Um ano dia a dia com Maria, na cura total. Obrigado pela presença. Vamos lá, meu irmão. Reza conosco aí, né? Esse momento, nessa cura interior junto à Nossa Senhora. Nós temos aí 1 minutinho. Eu convido você agora, meu irmão, minha irmã, que nos ouve agora pelas ondas da Gospel Mira 105,7. Hoje eu não sei o que está passando, o que está vivendo, mas eu queria te convidar hoje a apresentar a sua cruz hoje para Nossa Senhora. Apresentar a sua cruz, a sua dor,
a sua incerteza, a sua insegurança. E mesmo que você esteja hoje prostrado diante da dor, eu peço à Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, aquela que também sofreu diante da cruz, que hoje visite o seu coração, visite a sua vida. Vai em frente, Nossa Senhora abre portas e porteiras. Ergue esse teu filho, essa tua filha, que agora necessita de cuidado, mesmo que ela não tenha conseguido sequer abrir a boca para pedir socorro. A Senhora que é a mãe dos pés ligeiros, a Senhora conhece o coração de cada filho da Senhora. Ergue esse teu filho, ó Mãe, ergue essa tua filha, ó Mãe, para que ela possa também dar testemunho diante da cruz, estar de pé, assim como a Senhora esteve diante da cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tamo junto, meu querido. Você que nos ouve aqui, fique agora com Bruno Luiz no colo da mãe. Bruno, um grande abraço para você, meu irmão de Caetanópolis, sua música tocando aqui, com a graça de Deus. Bruno Luiz no colo da mãe. Deus abençoe. Salve Maria! Tchau, tchau, pessoal. Calma, Digão. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Essa é o nosso podcast. Pode parar. Pode parar. Pode parar com tudo. Inclusive com o pó. Não concordo com café. Traz o café. Pode parar. Parar não pode. Calma, Digão.